Olá, companheiros e companheiras, sancofianos, sancofianas, sancofianes e todos os nossos amigos simpatizantes com o nosso grupo de estudos afropedagógico Sankofa. Mais uma vez, trazemos aqui algumas gotas de reflexão. Nós falamos na vez passada sobre o desafio que a escola tem que enfrentar para garantir a permanência e o sucesso de todos os estudantes na escola, e principalmente os estudantes afrodescendentes, né? E nós falamos também que nós precisamos estabelecer alguns diálogos, que são diálogos necessários. O primeiro nós temos que fazer com os propósitos do ensino fundamental. O que o ensino fundamental nos propõe em relação ao letramento das crianças? A segunda questão é a da interação social dessas crianças, como que essa alfabetização está intrinsecamente ligada a essas interações sociais. E também sobre as características do desenvolvimento cognitivo. E aí, nesse momento, nós temos que conversar sobre Jean Piaget, nós temos que conversar sobre Vygotsky e, posteriormente, dialogar também com Paulo Freire, né? Vamos colocar primeiro as questões de Jean Piaget, né? Nós precisamos relembrar, quando nós vamos refletir sobre afroalfabetização e letramento de uma forma geral, nós temos que lembrar daqueles estágios de desenvolvimento cognitivo: o sensório motor, o pré-operacional, as operações concretas e as operações formais ou abstratas. Eu tenho que observar as características desses desenvolvimentos de cada uma das crianças, e nas crianças negras, de que forma que eu posso fazer, então, uma interação com as suas questões sociais. Porque Jean Piaget nos coloca que o desenvolvimento cognitivo e a afetividade estão intensamente relacionadas. A inteligência se constrói em diálogo entre o biológico e as vivências do sujeito. Então, nós temos que considerar isso em relação às vivências dos sujeitos negros, né? E aí eu coloco uma pergunta para a nossa reflexão. As vivências de racismo e discriminação têm sido consideradas e tratadas de forma institucional e pedagogicamente na escola? Será que eu estou enxergando esse sujeito, de novo, repetindo com as suas especificidades? Não esqueçamos, temos que dialogar com a Emília Ferreira quando ela fala que as especificidades das crianças negras para a sua alfabetização não tem nada a ver com o biológico, mas tem a ver com as suas interações sociais, com a maneira que ela interage com seus pares para poder fazer a construção desse conhecimento. Vamos lembrar disso, né? Então, as questões biológicas de todas as crianças são iguais, mas socialmente as interações são diferenciadas. Então, vamos lembrar lá do que a gente conversou sobre a Emília Ferreira. E nesse diálogo nós temos que chamar, então, uma conversa com Vygotsky quando ele fala das questões socio-interacionistas. E ele fala com bastante firmeza nas suas posições, né? O homem é um sujeito histórico social que se constitui, aprende e se desenvolve por intermédio da ação com o meio. Ele constrói conhecimentos de forma compartilhada pelas interações sociais. Portanto, nós profissionais de educação, sabendo do complexo processo de socialização dessas crianças negras, que reflexões e ações deverão fazer parte da nossa prática educativa escolar, fazendo com que todas as crianças, então, tenham sucesso nesse processo de alfabetização? E aí, dialogando, então, com Piaget e com Vygotsky, eu faço alguns questionamentos que vão ficar para as nossas reflexões posteriores e para os nossos estudos, não é? Aí eu pergunto para vocês, observando as postulações de Piaget e de Vygotsky, qual
a atenção que a escola tem dado às interações das crianças e jovens negros no seu meio social. Os professores estão preparados academicamente para trabalhar as questões que dizem diretamente a questão do racismo, do preconceito e das formas com que as crianças interagem com as outras, falando da questão étnico-racial? Precisamos nos informar mais sobre essas questões. Aí é caso de letramento racial que nós, profissionais de educação, precisamos ter para enxergar todas essas questões. Qual o peso que a escola tem dado ao afetivo na construção de conhecimentos e ao processo de alfabetização? Nós sabemos que alfabetizar é afetivizar. Como que está a questão da afetivação dessas crianças negras no interior? Elas são aceitas, bem aceitas por todos os seus colegas? Existe algum apelido pejorativo que é colocado? Elas são aceitas em todos os grupos? Quais são os comentários sobre o cabelo, a cor da pele, a sua família, o seu pertencimento, né? Nós estamos dando realmente uma atenção didática e pedagógica a essas questões? Outra coisa que é muito séria para nós podermos pensar: qual a atenção a escola tem dado à corporeidade negra, enxergando e agindo pedagogicamente, considerando que se constrói conhecimento com emoções, sensibilidade e afetividade. Esse corpo negro que é muitas vezes rejeitado na sociedade, que é colocado dentro de uma perspectiva do racismo estrutural de toda uma sociedade, né? E a nossa sociedade ela é racista e o racismo é estrutural e estruturante. A escola tem repetido isso institucionalmente, né? Que atenção que a escola tem dado, então, a essa corporeidade negra que é negada e hierarquizada negativamente na sociedade? Ela tem feito um processo de reversão dessa questão? Fica aí o questionamento. As dificuldades de socialização dos estudantes e das estudantes negras e negras em função do racismo e das discriminações têm sido consideradas pedagogicamente? Qual é o trabalho que eu tenho feito para que essas crianças possam sentir o seu grupo social como pertencente a uma sociedade? Que conteúdos e que atividades e vivências pedagógicas eu tenho propiciado para que essas crianças possam perceber que elas não são nem inferiores e nem superiores a ninguém. Elas têm que ser tratadas de uma forma equânime. E eu estou dizendo isso não só para crianças negras, mas estou dizendo isso para crianças brancas também. De que forma que essas crianças estão sendo educadas na escola para poder considerar o racismo e as discriminações como um elemento que não pertence ao universo escolar, né? Então, nós precisamos de pensar de que forma que nós vamos fazer isso. E aí eu trago o nosso grande pensador, Paulo Freire, né? E ele me diz duas questões que eu acho importante e quero aqui dividir com vocês. Os estudantes levam sua cultura para a escola, já falamos isso várias vezes, e que essa cultura deverá ser valorizada com uma abordagem curricular. Abordagem curricular. Porque o objetivo da escola é ensinar ao aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. Então, de que forma que curricularmente eu estou fazendo uma reflexão com esses meus alunos, eu estou empoderando esses meus alunos, esses meus estudantes negros e negras, desculpem o aluno, estudantes negros e negras, para que eles possam, então, fazer uma leitura da sua realidade, entender o seu mundo e ajudar nessa transformação.
E aí eu quero literalmente ler uma frase de Paulo Freire que eu acho fundamental e que todos os profissionais de educação efetivamente devem levar em conta nos seus estudos. Ele nos fala, literalmente, não posso, de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar o seu saber de experiência feito. Desconsiderar o seu saber de experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão da sua própria presença no mundo. A socialização e a alfabetização são aspectos interdependentes, pois se efetivam no agir e no interagir com as pessoas. O que a escola poderá fazer para considerar essas especificidades quanto à alfabetização dessas crianças negras? Nesse processo de alfabetização, é possível utilizar a valorização da cultura negra nas práticas pedagógicas e relativas à alfabetização? Para as crianças e jovens negros, qual a importância de aprender a ler o mundo?